Olá, seja bem-vindo você, dono de negócio, dona de negócio, a mais essa aula, onde eu vou te dar mais um passinho para você entender como ser reconhecido pelo seu cliente final, pelo seu consumidor, e entender como fazer o seu negócio cada vez mais lucrativo. O meu nome é Gabi Schmeisser, eu sou mestre, professora e gestora de marketing estratégico. E a nossa aula de hoje, nossa conversa de hoje, vai ser para entender como você consegue cobrar mais pelo seu negócio sem perder os seus clientes. Por que existe uma diferença de precificação tão grande, muitas vezes grande, entre profissionais com competências intelectuais tão semelhantes? Onde que é o problema na precificação, né? Como é que eu faço para cobrar mais, porque eu não consigo? O problema está onde? De longe, não está na hora que você fala o preço para o seu cliente. A grande verdade é que seu cliente te compra muito antes. Ele já te deu o preço muito antes desse momento em que você vai falar, quanto custa? Custa 200, custa 100, custa 50, custa 300. Enfim, esse passo de dar o preço não é nesse momento que você está errando. Fica tranquilo com relação a isso. É muito antes disso. Aí você vai falar assim, então tá no famoso posicionamento. E aí eu vou falar para você que é antes ainda do posicionamento. O posicionamento é primordial. É algo importantíssimo que a gente sempre fala no marketing como algo como uma característica sine qua non para você conseguir apresentar aquilo que você está vendendo, principalmente como serviço, né? Então, você precisa de um posicionamento muito bem desenhado, alinhado com o seu público-alvo. Perfeito, é isso mesmo. Agora, antes do seu posicionamento, porque o posicionamento é uma reflexão da sua atitude. Não tem jeito, não tem como eu falar para você se posicionar da maneira A ou B, para você se colocar de acordo com o que a sua persona espera de você, se você não tem a atitude necessária para isso. E essa atitude, então, aí está a raiz do problema do preço. Nossa, Gabi, mas isso tem a ver com precificação? Tem tudo a ver com precificação, principalmente quando eu apresento outra temática para micro e pequenos empreendedores, que vocês são o garoto propaganda do negócio de vocês. Então, essa parte da atitude de vocês é importantíssima. E a atitude, geralmente, ela é destruída, derrubada, pelo que a gente conhece como as crenças limitantes. E aí você vê aquele amigo, né, que fez a mesma faculdade que você, ou fez o mesmo curso que você, e ele cobra 3 vezes mais. Isso é só marketing, isso é só gogó. Muitas das vezes, esse cara é muito competente. Talvez não é tão competente quanto você, mas a atitude que ele demonstra frente ao paciente, frente ao cliente, ao consumidor final dele, é muito mais convincente do que a sua. E isso eu sei que é uma balançadinha que a gente tem, mas é a mais pura verdade. Isso muitas vezes acontece por quê? Por causa das nossas crenças limitantes. E que crenças são essas limitantes? Crenças limitantes é tudo aquilo que vai impedindo você, construindo murinhos, barreiras para você não conseguir alcançar o teu objetivo. Aí você fala assim, não, mas também, né, fulano, ele é super despojado, e é por isso que ele consegue se vender assim. Crença limitante. Ou você fala, não, mas também ele é muito mais novo do que eu, ou muito mais velho do que eu, tem muito mais experiência, ou tem muito mais dinheiro para investir nisso ou aquilo. Cada hora você vai dando um motivo. Mas também não tem a metade do problema que eu tenho. Você vai dando justificativas. E isso porque essas crenças limitantes, elas vão alimentando uma das 4 emoções básicas que nós temos como seres humanos. Como seres humanos, as 4 emoções básicas que nós temos é sentir raiva, é sentir tristeza, alegria e a 4ª, medo. Quando a gente fala de medo, o medo é altamente alimentado pelas nossas crenças, pelas crenças limitantes. São crenças que estão dentro da nossa cabeça, que nos impedem de progredir, porque a gente fala que não. E quando a gente diz de medo, né, existem alguns medos estudados na literatura. Existem pelo menos 6 medos que são comuns a toda a humanidade. Dentre esses 6 medos, os medos comuns que a gente encontra dentro do empreendedorismo, né, quem está começando a trabalhar como dono de negócio e precisa, de uma certa forma, se expor, vender o seu produto, vender o seu serviço, é o medo da
quebra, né? Medo da pobreza. É você falar, caramba, eu vou investir, vou me apresentar, vou colocar dinheiro, e aí eu quebro minha família, vou ficar pobre, não vou ter dinheiro para nada. Esse medo, ele cerca as pessoas por diversos motivos. Não vou entrar aqui no quesito histórico do medo, que sempre é entranhado por guerras, por pandemias, que a humanidade vem passando. Mas falando desse medo específico, o medo de ficar da pobreza, ele é muito forte dentro do empreendedorismo. E aí você tem outro medo, que é o medo da crítica. É o medo de, pô, o que vão falar de mim? Né? Vão me achar inconveniente? Ou será que vão me criticar muito? Vão me julgar pelo que eu estou fazendo? Esses dois medos, e aí falando do sentimento de ter medo, né? E o que isso tem a ver com precificação, Gabi? Tudo eu vou chegar lá. Sem isso não adianta você fazer o melhor produto, serviço do mundo, porque você não vai conseguir vender. Porque a primeira coisa que as pessoas compram não é o seu produto, não é o seu serviço. É você. Por isso que é primordial essa etapa. Então, nesse momento, quando as pessoas têm esse medo de crítica, medo muito forte das críticas, medo muito forte da pobreza, elas acabam tendo 4 reações possíveis com medo. Os coachings internautas, né, falam que o medo só gera 2 reações, que é você travar ou você tomar uma atitude. Mas não é verdade. Há 4 reações também estudadas. Quando as pessoas têm medo, elas podem travar. E aí você pode pegar alguns exemplos que você tenha na sua vida pessoal, de algum amigo, por exemplo, uma situação drástica, né? Um assalto. Tem gente que fala, eu travei, eu não consegui fazer nada. Tem gente que já fala o quê? Que fugiu. É você correr. É a fuga daquele problema, o medo causa isso. E tem mais outras 2 ações possíveis. Uma delas é atacar, e aí quantas vezes você fala, e muito falado sobre isso, né? Nunca reaja a um assalto, porque tem gente que na hora do medo tem a reação, a atitude de atacar, de ir para o ataque, um ataque físico mesmo, né? E a outra atitude que pode ser tomada quando a pessoa tem medo é ela tomar uma ação sobre este medo, ou seja, agir de forma consciente para ter uma solução. Isso você pode dar outros exemplos também, às vezes numa reunião, num encontro, a pessoa fala alguma coisa dentro de uma reunião com uma diretoria, te pergunta, eu travei, eu comecei a falar, comecei a travar. Quanta gente não acontece isso, né? Que você conhece, gente, eu não consigo, eu travo. E aí a pessoa começa a colocar um monte de empecilhos. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo disso, eu tenho medo. São os medos, as crenças limitantes. Você fala, também isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Eu não mereço. As crenças limitantes vão cada vez mais empoderando esses medos, fortalecendo esses medos. E na maioria da população, o que acontece? A pessoa trava, ela não faz nada, não toma nenhuma atitude sobre aquilo. É isso mesmo, aí a crença limitante só cresce, né? Não é para mim, eu vou ficar aqui quietinha. Ou então ela foge. Ela foge, não deu. Empreender no Brasil é realmente muito difícil, não dá. E eu não estou aqui, de uma forma alguma, denegrindo as pessoas que, por algum motivo, pararam de empreender. Não é isso, não é esse o foco. Mas o foco é, tudo é muito difícil, e aí começa a se vitimizar, fala que não dá, e aí faz o quê? Foge. Não dá, empreender no Brasil não dá, não é para mim. E os dados não negam, né, as estatísticas, porque é exatamente isso que acontece na grande maioria. As pessoas acabam parando de investir, parando de empreender, porque muitas das vezes as crenças limitantes vencem elas. E, Gabi, o que isso tem a ver com preço? Tem absolutamente tudo a ver com preço. A primeira coisa que as pessoas compram de você é a atitude. É a forma como você se apresenta. Eu estou falando aqui para, se você, por exemplo, se você está, mas eu trabalho no meio corporativo. Então, se você quer ser um líder, é a mesma coisa. Você pode trazer isso para dentro do seu negócio, inclusive. A primeira coisa que o liderado, ele vê no líder é o que é a atitude, a maneira como como ele fala, como ele se porta, o que ele traz no sorriso, no olhar. Então, isso tudo constrói a sua precificação com toda certeza. Com toda certeza. E aí, quando eu disser para você, no final dessa aula, o pó do pirim-pim-pim, um grande diferencial, você vai ver, você vai entender por que a sua atitude é tão fundamental. E aí, Gabi, como eu faço para reverter as crenças limitantes, a minha atitude, como eu faço para reverter esse medo de ser criticada, esse medo de ser rejeitada, para construir, assim, uma precificação melhor, para aumentar o meu ticket médio? Como eu faço para superar essas ações? E aí, o passo a passo
Para isso, começa com uma palavra que é muito clichê, mas eu gosto de dividir ela. A superação. Mas não é superação, você tem que se superar os seus medos. Não, é uma superação. É uma ação grandiosa, uma ação fora do contexto do que você já vem aplicando. E quando eu digo isso, parece que é uma coisa simples, né? Mas não é. Não é nada simples e não é nada trivial. Ah, mas isso então, isso que você está falando é óbvio. Não, não é óbvio que a maioria não faz. É um simples que precisa ser dito, que precisa ser ensinado. Por exemplo, se você faz uma campanha, ou se você se expôs, colocou numa rede social, se você começou a vender, e aí você não deu certo. Qual é a primeira ação que as pessoas pensam? Isso não é para mim mesmo. Não foi isso que eu queria. Tá vendo? Agora isso deu tudo errado. Aquele pessimismo, aquela montanha de atitude, de pensamentos, de crenças que vão limitar a sua ação, que pode te levar a um progresso melhor. E aí, o que você faz? Nesse momento, você vai lá e você cai. Você fica triste, aí que lembra das quatro emoções do que o ser humano tem? A tristeza, a raiva do cliente, a raiva do mercado, a raiva do governo, a raiva do universo. Então, a superação é fazer diferente do quê? O que eu poderia ter feito melhor do que eu fiz? Onde eu poderia ter propagado melhor? A minha comunicação não ficou clara? O que eu fiz dentro dessa campanha é um exemplo de uma super ação daquilo, porque a grande verdade é que o esforço que você vai ter para ficar com raiva, para ficar triste, é exatamente o mesmo esforço, né, dentro da sua cabecinha, para você, o mesmo trabalho mental para você superar, para você gerar resultado para o seu negócio. Então, isso parece um processo simplório, mas isso muda tudo na hora que você dá de cara com uma derrota ou com algum tipo de fracasso dentro do seu negócio. E ao invés de você culpar o mundo, você fala assim, agora eu estou culpando o mundo, o que eu posso fazer diferente? Você começa a anotar o que eu posso fazer diferente. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, me segue no canal que tem muito mais dicas, muito mais instruções para você que precisa aprender a lucrar mais no seu negócio. Beijo, até a próxima aula.